Nesse vídeo, falarei sobre o caso paranormal que chocou a Inglaterra. O caso de Enfield. Uma mãe solo, 4 crianças e uma casa popular no norte de Londres que se tornaria o cenário do caso paranormal mais perturbador, documentado e controverso da história da humanidade. Policiais viram móveis se moverem sozinhos, fotógrafos foram atacados por objetos voadores e uma menina de apenas 11 anos começou a falar com a voz gutural de um homem morto. Você provavelmente conhece a versão de Hollywood, mas a história real por trás do poltergeist de Enfield é muito mais aterrorizante, psicológica e cheia de segredos que o cinema preferiu não te contar. O que realmente aconteceu naquela casa? Fenômeno real ou a maior farsa do século XX? Fique até o final, porque a reviravolta sobre quem era a voz que saía daquela menina vai mudar completamente tudo o que você pensa sobre o sobrenatural. Agosto de 1977. Peggy Hodgson, uma mãe recém-divorciada, tenta reconstruir a vida com seus 4 filhos. Mas na noite do dia 31, o silêncio da casa é quebrado. No quarto das crianças, as camas começam a sacudir violentamente. Na noite seguinte, o horror ganha forma. Peggy entra no quarto e vê uma pesada cômoda de carvalho arrastar-se sozinha, bloqueando a porta. Ela tenta empurrar o móvel de volta. Algo do outro lado empurra com mais força. Apavorada, a família foge para a rua no meio da noite, vestindo apenas pijamas. Os vizinhos chamam a polícia. E é aqui que Enfield se diferencia de qualquer outra história de fantasma. A própria polícia testemunha o impossível. A policial Carolyn Hibbs assina um relatório oficial afirmando ter visto uma cadeira de balanço levitar e se mover por mais de 1 metro sem que ninguém estivesse por perto. A lei estava perplexa. Não havia ninguém para prender. A invasão da mídia e as levitações. Sem a ajuda das autoridades, a imprensa é acionada e o fenômeno parece adorar a atenção. Legos e bolinhas de gude começam a ser arremessados contra os fotógrafos. Um deles é atingido no olho. É quando entram em cena Maurice Grosse e Guy Playfair, investigadores da renomada Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Eles instalam câmeras automáticas que disparam por sensores de movimento. O que elas capturam choca o mundo. Janet, a filha de 11 anos, é flagrada sendo violentamente arremessada pelos ares. Para os críticos, a menina estava apenas pulando da cama, mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. O poltergeist estava prestes a ganhar uma voz. A voz da Bill. Janet começa a entrar em transes profundos. De sua garganta começa a sair uma voz masculina, rouca, assustadora, que os médicos dizem ser anatomicamente impossível para uma criança manter por tanto tempo sem destruir suas cordas vocais. Veja a seguir uma das gravações do investigador Maurice Grosse, feitas para um documentário da BBC. A voz disse chamar Bill Wilkins. Ela rosna, xinga os investigadores e faz piadas mórbidas. Ela diz detalhadamente como morreu naquela casa. Ficou cego, teve uma hemorragia e morreu sentado em uma cadeira de couro no canto da sala. Os investigadores decidem checar o passado da casa. E o que eles descobrem arrepia a espinha de qualquer cético. Anos antes da família Hodgson se mudar,
Um homem chamado Bill Wilkins realmente morou ali e morreu exatamente daquele jeito, na mesma cadeira. A família nunca tinha ouvido falar dele. Como ela saberia? A investigação dos Warrens. No filme Invocação do Mal 2, o casal Warren é o protagonista da salvação da família. Mas no caso real, a participação deles foi mínima. Eles visitaram a casa em 1978, por apenas 1 ou 2 dias. Ed Warren declarou imediatamente que era um caso genuíno de possessão. Mas os investigadores britânicos ficaram incomodados com a presença deles, acusando os Warren de aparecerem apenas para se autopromover e ganhar dinheiro com o caso. A grande reviravolta, farsa ou realidade? Mas é aqui que o documentário ganha sua camada mais perturbadora, onde há mistério, há ceticismo. Investigadores rivais colocaram câmeras escondidas no quarto das meninas, e o que eles viram colocou todo o caso em xeque. Janet e sua irmã Margaret foram flagradas trapaceando. Elas escondiam cabos de vassoura para simular barulhos no teto e dobravam colheres quando achavam que ninguém estava olhando. Anos mais tarde, a própria Janet deu uma entrevista chocante, admitindo a fraude. Ela disse: "Sim, nós fingimos algumas coisas, cerca de 1% ou 2% das vezes. Fizemos isso porque os investigadores ficavam nos pressionando por resultados." A pergunta que divide o mundo até hoje é: se elas fingiram 2%, o que eram os outros 98%? Como explicar a cadeira flutuando na frente da polícia? Como explicar os detalhes da morte de Bill Wilkins, que uma criança de 11 anos jamais poderia saber? Os fenômenos diminuíram em 1979 e cessaram totalmente depois. A mãe, Peggy, viveu na casa até o dia de sua morte. Curiosamente, ela faleceu na mesma cadeira de couro onde Bill Wilkins tinha morrido anos antes. Janet Hodgson carrega o trauma até hoje, sustentando que, apesar das brincadeiras de criança, o que viveu ali foi um pesadelo real e maligno. Agora a pergunta fica para você. Enfield foi o caso mais bem documentado de atividade paranormal do mundo ou a maior manipulação psicológica já feita por 2 crianças? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se inscreva no canal para mais mistérios como esse. E nos vemos no próximo caso. A história de hoje termina aqui, mas o terror nunca dorme. Para não se perder na escuridão, inscreva-se no canal e ative o sininho.